A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 7 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é o seguinte: Catástrofes naturais. Então, catástrofe natural é um fenômeno da natureza que geralmente provoca uma grande destruição material, mortes e até alterações na superfície terrestre. O nosso texto bíblico encontra-se em Mateus, capítulo 24, versículo 7, onde a palavra de Deus diz: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. A partir do capítulo 3, encontramos que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras e os seus discípulos perguntaram para ele qual sinal haveria da vinda de Jesus e do fim dos tempos. No que Jesus começa a lhes explicar que muitos viriam em nome dele, dizendo ser Cristo, e enganariam a muitos, que ouviríamos falar de guerras, nação se levantaria contra nação, reino contra reino, haveria fome e terremoto em vários lugares, e que tudo isto seria o início das dores. O nosso texto bíblico nos mostra, que esses fenômenos, o texto bíblico, da lição, nos mostra que esses fenômenos já estavam revelados nas Escrituras e anunciadas por Jesus Cristo, conforme Mateus capítulo 24, versículo 7. No entanto, nós sabemos que o homem também tem contribuído para a degradação do meio ambiente e com isso causado o descontrole da natureza. Como bons discípulos de Jesus, devemos cuidar da terra, E em Gênesis capítulo 2, versículo 15, encontramos que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Quando Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, o seu dever era lavrar e guardar o lugar, cuidar e zelar de toda a criação. No entanto, o pecado entrou no mundo, o pecado original, e fez com que a natureza entrasse em colapso. Então o Senhor Deus, sabendo que após a queda o coração humano tornou-se inclinado para o mal, alertou-os sobre os sinais do fim, do fim dos tempos. Dentre eles, as catástrofes naturais, conforme encontramos em Mateus, capítulo 24, versículo 2. Nos tempos bíblicos, encontramos tragédias naturais da parte de Deus, permitidas por Deus e por ação maligna. Então, como tragédias da parte de Deus, podemos citar assim que após a queda, quando a humanidade rebelou-se contra o Criador, conforme encontramos em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o 24, então a primeira grande catástrofe deliberadamente provocada por Deus para punir a rebeldia humana generalizada foi uma inundação de proporções inimagináveis que dizimou todas as pessoas do mundo antigo, conforme encontramos em Gênesis capítulo 7, do versículo 17 até o 24. Com exceção, dizimou todos, com exceção da família de Noé, que encontramos em Gênesis capítulo 7, versículo 13, e versículo 18 e 19 também. Então, a Bíblia também registra várias outras ocasiões em que Deus, de forma proposital, provocou determinados fenômenos para punir o ser humano. Gênesis capítulo 19, do versículo 24 a 28, nós temos ali sobre a chuva de enxofre que ocorreu nas cidades de Sodoma e Gomorra. Êxodo capítulo 7, versículo 19, encontramos assim: disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara, estenda a mão sobre as águas do Egito,
dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Em Josué, capítulo 10, do versículo 11 até o 14, encontramos: enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Oron para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Então, no dia em que o Senhor entregou os amorreus, continuando aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. Então o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Então, sem dúvidas, o Senhor lutava por Israel. Existem também as tragédias naturais permitidas por Deus. Então, as Escrituras Sagradas registram tragédias sem que estas necessariamente tenham sido realizadas pela vontade diretiva de Deus, com a finalidade de punir alguém, ou seja, elas foram apenas permitidas pelo Senhor. Em Jó capítulo 1, versículo 18 e 19, encontramos que um mensageiro veio dizer a Jó. E o mensageiro veio e disse assim a Jó: seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Em Atos capítulo 27, do versículo 13 ao 15, encontramos que Paulo estava na embarcação com destino à Itália e desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento e ficou à deriva. Então, existem também as tragédias naturais por ação maligna. Então, Satanás ou alguém usado por ele não detém poder em si mesmo, e a sua atuação só se dá por permissão divina e fica circunscrita à vontade de Deus. Em Jó capítulo 2, versículo 3 ao 7, encontramos que Satanás afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Evidentemente que isso não significa que devamos ignorá-lo ou subestimá-lo. Quanto a tragédias naturais deste século, podemos citar o tsunami asiático, que ocorreu em dezembro de 2004, maremoto que atingiu 11 países, fazendo com que cidades inteiras sumissem instantaneamente. No ano de 2001, em El Salvador, El Salvador sofreu um violento terremoto, matando aproximadamente 3.100 pessoas. No mesmo ano, em Gujarat, na Índia, um grande terremoto fez mais de 20.000 vítimas. No Brasil, no início de 2011, fortes e intensas chuvas castigaram a região serrana do estado do Rio de Janeiro, provocando a maior tragédia da história do país. Então, o número de mortes passou de 900, sendo que mais de 7.000 ficaram desabrigadas e quase 5.000 desalojadas. Sabemos pela Bíblia que o pecado é a origem de todos os males. Em Romanos capítulo 8, do versículo 19 até o 23, encontramos que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra,
para a gloriosa, liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então também precisamos refletir a respeito do fato de que a falta de responsabilidade do ser humano, sobretudo por causa de sua ambição desenfreada, não ter limites, também é um dos principais fatores que ocasionam algumas tragédias. Então, o impacto ambiental representado pela poluição, o desmatamento e a falta de planejamento urbano é fruto da ganância humana, originada na queda, fazendo com que a busca desenfreada pelo ter destrua o planeta. Em Provérbios capítulo 27, versículo 20, encontramos: o Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Então, traçando um paralelo entre as tragédias ambientais e a volta de Cristo, inundações, terremotos, enchentes e furacões sempre aconteceram ao longo da história. No entanto, devido à brevidade cada vez menor entre um e outro desastre natural, podemos perceber que tais acontecimentos prenunciam a vinda de Cristo, conforme Mateus capítulo 24, versículos 7, 8 e 29. Isso, contudo, não justifica a postura aventureira de alguns que vivem a fazer predições, tendo até mesmo a audácia de marcar data para o retorno do Senhor. Tal postura é incorreta, pois o próprio Jesus Cristo a desaprovou. Em Atos capítulo 1, do versículo 4 até o 7, Jesus diz que não nos compete sabermos os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, diante das inevitáveis catástrofes atuais, o papel da igreja é estender a mão aos necessitados, ajudando as famílias e demonstrando o amor de Deus. O corpo de Cristo tem ainda a nobre função de proclamar a esperança de novos céus e nova terra, onde não mais haverá catástrofes ambientais e muito menos a ganância humana, que tanto tem prejudicado a natureza. Além disso, ao povo de Deus compete a tarefa de ensinar à sociedade como cuidar da criação que o eterno Deus confiou a nós. Se o mundo não tem essa consciência, cabe à Igreja de Cristo desenvolvê-la. No livro intitulado E Agora Como Vivemos, de Charles Colson, encontramos que o pecado introduz um poder destrutivo na ordem da criação de Deus, mas não elimina aquela ordem. Quando somos redimidos, não somos apenas libertados, libertos das motivações pecaminosas que nos dirigem, mas também restaurados para cumprir o propósito original, para fazer aquilo para o qual fomos criados, que é edificar sociedades e criar culturas, e assim restaurar a ordem criada. Então, a argumentação nesse livro é que a comissão cultural do Senhor é inseparável da grande comissão. Essa pode ser uma afirmação dissonante para muitos cristãos conservadores, os quais durante boa parte do século XX evitaram a noção de reforma da cultura, associando esse conceito com o liberalismo do evangelho social. Então, a única tarefa da igreja, segundo muitos acreditam, é salvar quantas almas for possível de um mundo destinado ao inferno. Mas essa negação implícita da cosmovisão cristã não é bíblica e tornou-se o motivo pelo qual temos perdido tanta influência no mundo. A salvação não consiste apenas na libertação do pecado. A salvação também significa ser restaurado para a tarefa que recebemos no início,
o trabalho de criar a cultura. Então o Senhor nos ensina, através da sua palavra, que as catástrofes naturais são sinais visíveis da vinda de Jesus Cristo. A falta de temor em degradar o meio ambiente também é um pecado que desagrada o coração de Deus. Desse modo, devemos cuidar com amor de tudo quanto o Criador sujeitou sob a nossa autoridade. Que sejamos mordomos, zelosos, pois Deus pedirá conta de tudo o que fizemos diante dele durante o tempo que ele concedeu a nós nesse planeta, pois todos fazem parte da criação de Deus e deverão prestar conta de tudo que fizeram a Deus. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.